O vídeo de hoje me fez voltar no tempo e lembrar da época que eu ficava ouvindo os CDs do Cajuí Castanha, dois repentistas. E em um duelo, em uma das suas músicas, um era o ladrão besta e o outro era o sabido. E o refrão da música dizia: quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. E no meio ele ia citando várias coisas, várias diferenças, né, que definem um e outro. Olhando essa imagem aqui, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Ou não? Lula vai passar a semana dos namorados na Suíça e Itália. O presidente vai participar da reunião da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Depois ele integrará a cúpula do G7. É interessante, né, que ele já vai antes, né, e aproveita aqui essa reunião aí para dizer que viajou por isso, né, mas vai dar uma despesa milionária ao Brasil. Mas o que seria dos ladrões sabidos se não fossem os bestas, não é verdade? E os bestas não são ladrões também, são o povo trabalhador. Você tem alguma dúvida que nós pagaremos essa conta caríssima? Mais essa conta desse governo gastoso? Porque é isso que ele é, um governo gastoso. Chega a ser patético, um cara que nunca trabalhou, como bem desmascarou ele, o Dr. Enéas, dizendo como pode um homem ser representante dos trabalhadores, um homem que nunca trabalhou, um homem que viveu de fazer greves. E eu não sei se vocês lembram, aí questionaram o Dr. Enéas, e se um homem não pode fazer greve, Dr. Enéas? Que fascismo é esse? E ele disse, não, um homem pode fazer greve sim, deve fazer greve sim, mas viver só disso... Enéas era assim, ele calava a boca de qualquer um com argumentos, né? E é o que eu tento fazer aqui nesse canal, trazendo as evidências do que a gente tá falando. A dica do nosso querido irmão Guilherme Espírito Santo, um abraço forte pro Guilhermão, sempre aqui conosco, ela se encontra no MSN. E ela diz o seguinte: postos se preparam para aumento no preço da gasolina nesta semana. Uma matéria de 9/6/2024. A semana começa em clima de indefinição no setor de combustíveis e sob a expectativa de reajuste nos preços por litro. O movimento foi puxado pela rede Ipiranga, que na sexta-feira, dia 7, enviou à sua rede o comunicado de aumento de preços a partir de terça-feira, dia 11. Então prepare o bolso, meu irmão. A alta é atribuída à medida provisória que compensa a desoneração da folha de pagamento para 17 setores e pequenos municípios. A medida do governo Lula restringiu o uso de créditos tributários do PIS/COFINS, em alguns casos limitando o ressarcimento em dinheiro, em outros definindo que as empresas não podem mais usar esses créditos para abater o pagamento de outros tributos, como imposto de renda e contribuição previdenciária. A imprensa fala bonito, que é sempre na intenção de enrolar você. Não é porque nós estamos aqui explicando direitinho, não. Vocês ficam falando essas merdas aqui pro povo não entender. Resumindo, meu irmão, o governo cobra mais imposto das empresas e as empresas repassam para o consumidor. É simples assim. Então quando você escuta eles falando que nós vamos cobrar as empresas, vamos taxar as empresas vivem de vender o produto. Se o governo arranca delas, elas arrancam do povo. Sabe, tinha um ditado que os moleques ruins, que gostavam de dar porrada nos outros, diziam, ele dava uma porrada e dizia desconta lá. Eu acredito que a maioria de vocês nunca ouviram isso, mas na época que eu era criancinha, tinha essa, né? Os moleques davam um soco no outro e diziam, desconta lá, e toma a porrada, né? Acontecia. E é o que o governo faz. Ele bate nas empresas e as empresas batem no povo. É assim que acontece. E o empresário ele não tem outra alternativa a não ser fazer isso, porque os impostos são cada vez mais altos em cima deles. Essa viagem para a Itália, quem vai pagar é eu e você. O tempo todo você escuta dizer que as pessoas estão falecendo em hospitais porque não tem dinheiro para comprar medicação, não tem condição de fazer a quantidade de cirurgias que seria necessário para salvar aquelas pessoas que estão nas filas, falecendo. Você escuta sempre essa desculpa. As estradas acabadas porque não tem dinheiro. As ruas sem saneamento básico gerando, né, o sobrecarregamento, gerando aí a superlotação do sistema único de saúde, é justamente por isso. As crianças ficam descalças, andando em esgoto, a céu aberto, respirando aquele ar, se contaminando literalmente, e é óbvio que elas vão parar aonde? Crianças e adultos, né? Pessoas vulneráveis também. Vão parar no SUS. Chega lá, não recebe as vitaminas que precisa, boa parte tá com uma péssima alimentação, é a subdesnutrição. Você vê a pessoa ali, não parece que ela tá desnutrida, mas ela tá carente, e o povo brasileiro é muito desnutrido. Faltam as vitaminas essenciais para o corpo.
As pessoas até se alimentam, mas se alimentam das mesmas coisas. Elas não têm qualquer instrução ou conhecimento sobre o que elas deveriam consumir diariamente. As escolas não fazem questão de ensinar. É uma coisa, meus irmãos, que os governos deviam olhar, né? Eu, quando vi os testes, inclusive de crianças de 4ª série, 3ª série lá nos Estados Unidos, que eles levavam o hamster, né, para casa, eu fiquei indignado com o ensino brasileiro. Eles levam, aí eles vão dando ali uma dieta só de açúcar e vai medindo as taxas do bicho para ver, né, a diferença que dá. Então, o americano, ele se alimenta mal porque eles não têm tanta fartura como nós. Eles vão comprar laranja, não encontra, é mais difícil do que aqui, é muito difícil. Aqui é comum. Lá eles compram o galão, né? Em nome da praticidade e tudo mais, e a terra deles não é tão fértil como a nossa, isso é um fato, eles acabam passando a consumir os produtos assim. E aí tem uma perda de qualidade muito grande. Mas no Brasil, o povo se alimenta mal por falta de conhecimento, não tem noção. Ah, por que não comer açúcar à noite? Por que não é bom fazer isso? Esse alimento ou aquele alimento, as pessoas não têm noção disso. Elas até imaginam, não, faz mal, eu sei que faz mal, mas como faz mal? Como é que aquele alimento vai trabalhar no corpo dela durante aquele horário de sono? Ela não sabe, né? Então, literalmente, ela, como diz o ditado popular, ela morre pela boca. E se corrigisse isso no Brasil, meus irmãos, simplesmente colocando essa matéria, né, já para as crianças aprenderem isso, elas, quando fossem adultas, não iriam mais morrer como peixe. Só que ninguém tá nem aí, meu irmão, para isso. A grande verdade é essa. Na visão desse povo, já existe gente demais no planeta. Gente que solta pum, né, que peida demais e tá ferrando aí as camadas. É isso que eles pensam. A regra hoje é diminuir o dióxido de carbono, mas nós somos dióxido de carbono. Entende, meus irmãos? Então, para bom entendedor, meia palavra basta. A intenção do sistema é preciso entender isso. Nunca foi cuidar de nós, mas sim nos controlar e sugar as nossas forças o máximo para o seu próprio bem, para manter a estrutura. Então vai um molusco para lá, né, para supostamente debater essas coisas, né, se preocupar com a humanidade, quando um cara como ele nem teria capacidade de entender a verdadeira dimensão desses problemas. O cara fala com dificuldade, você vê isso, ele se atrapalha para fazer um discurso. A mídia, que recebe muito bem para isso, fica passando pano, tem que passar pano. E tem que existir para manter essas aparências, né? Se você for ver as viagens que ele faz, o que esses aviões que ele usa poluem, não tá no gibi, meu irmão. Mas dane-se a lógica, as pessoas não pensam nela. E aí um país que, repito, deixa as suas pessoas, deixa o seu povo, seus patriotas falecerem em portas de hospital, tem dinheiro para o seu presidente e curtir um dia dos namorados na Europa. É triste, meus irmãos, o que está acontecendo. E aí tá aqui, né, a conta pra gente pagar. A mídia está dizendo o seguinte, ó. Segundo o IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, para o setor de combustíveis o impacto dessa mudança será de pelo menos 10 bilhões. Ou seja, você vai pagar 10 bilhões, o que pode levar a um aumento no preço da gasolina de 4 a 7%. No diesel, o impacto seria de 1 a 4%, segundo o Instituto. Então, com isso aqui, fica declarado que tudo vai subir. Afinal de contas, como você que acompanha o nosso canal sabe, maldosamente, maleficamente, de forma demoníaca, os caras sabotaram as nossas linhas ferroviárias, venderam o quilo a centavos, né, do que sobrou delas, venderam o quilo a centavos, na promessa de que iam recuperar e tá aí. Não vão recuperar porque enquanto existir transportadoras que lucram milhões levando coisas daqui para lá, pagando um salário baixo ao motorista de caminhão, porque os caminhoneiros estão sumindo. O que você tem agora é motorista de caminhão. Caminhoneiro, de verdade, ele tem um caminhão dele. Mas esses estão cada vez mais, até pelo preço das coisas que é proposital, para que ele não aguente fazer a manutenção no seu carro, tenha que estar usando aqueles pneus recapeados porque não aguenta comprar pneus novos, né? Você vê direto na estrada, aquilo põe em risco o próprio caminhoneiro, põe em risco quem passa ao lado desses caminhões. É um fato, né? Por quê? Porque aquilo é um improviso. Aquilo ali você faz quando realmente não tem condição de comprar. Então você vem passando numa moto, pega um pedaço ali desses pneus recoberto, meu irmão, e você se arrebenta. Até carro, quebra para-choque e tudo. Mas é a realidade do país. Porque as coisas aqui são tão caras que a pessoa, mesmo trabalhando, suando dia a dia, ela não consegue ter. Continuando essa matéria aqui, que já tá me dando enjoo. Por enquanto, José Alberto Paiva Gouveia, presidente do Sincopetro, Sindicato de Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, somente a Ipiranga avisou que vai aumentar os preços, mas a expectativa é que as demais façam o mesmo nos próximos dias. É claro, uma aumenta puxa as outras, né? Em nota, a Ipiranga disse que a prática é uma política de preços alinhada aos parâmetros vigentes, atendendo às normas setoriais. Vibra, antiga BR, Raizen, dona da Shell, a ela foram procuradas, mas não responderam até às 17 horas do domingo. Emílio Roberto Ciangini Martins, do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados
Derivados de Petróleo de Campinas, RECAP, diz que representantes de outras distribuidoras estão comunicando verbalmente que devem aumentar entre terça e quarta-feira. Os postos ainda não sabem qual o tamanho do reajuste por litro, que também pode variar de uma distribuidora para outra, mas uma das previsões considera que a elevação seja 30 centavos no preço da gasolina e de 23 centavos no caso do diesel, valores previstos em cálculos do IBP. Como é uma recuperação de imposto, o mecanismo de compensação do PIS/COFINS, eles vão ter que pagar porque não podem mais usar o crédito. Com certeza não vai ficar no bolso deles. Claro que vão repassar, diz governo. É o que eu falei, né? Não existe almoço grátis. Não há nada mais caro do que o governo te dar alguma coisa, né? Como a medida provisória está em vigor, as empresas já terão de desembolsar mais dinheiro do seu caixa para banco. Aí aqui eles tentam contornar. Não, mas eles vão gastar um pouquinho agora. Mas vão recuperar tudo em cima do povo, né? Então virou faroeste, né? Desconta lá de verdade, né? Enquanto isso, a Janja e o Molusco estão lá aos beijos, né? Comemorando aí uma segunda, terceira lua de mel, nem sei quantas já. Lá na Itália, no Dia dos Namorados, né? Eles que não precisam se preocupar com combustíveis, né? Afinal de contas, tudo que eles compram a gente paga, então não precisa se preocupar, né? Tem um povo escravo, né? Parece que a escravidão só mudou de nome mesmo, meus irmãos. Quanto mais eu vejo isso, mais eu digo a você, meu irmão, aprenda a se destravar, se desamarrar dessas travas, dessas cordas do Estado. Uma boa saída hoje é o Bitcoin. Eu vi um monte de comentário de gente, meu irmão, que mistura isso com apocalipse. Eu não sei, porque quando você fala de uma coisa financeira, não tem nada a ver com espiritualidade. A gente sabe que quem guia esses caras que estão lá no poder tem uma mente espiritual por trás? Tem. Mas isso não quer dizer que todos os assuntos que você fala têm a ver com isso. As criptomoedas, elas chegaram em um momento, quem assistiu o documentário, inclusive de 1h20, eu demorei mais de 30 horas para conseguir fazer aquele vídeo, né? Tem que sincronizar áudio, tem que fazer a dublagem certinho, é bem complicado. Mas quem prestou atenção, viu que o que eles vão controlar não é as bitcoins, mas sim o câmbio. Sabe, aquele cara que diz, olha, onde é que eu troco as minhas criptomoedas? O ideal da criptomoeda é que nós usássemos elas para comprar e vender. É esse o medo que o Estado tem, de cada vez mais pessoas saberem mexer, terem as suas próprias carteiras, para nós fazermos as nossas transações em criptomoeda. Eu já dei o exemplo. Gente, eu quero vender aqui a Kawasaki. Quem quer comprar? 1.000 bitcoins. Só tô dando um exemplo. 1.000 bitcoins. Beleza, Davi, eu quero. Então você me paga em bitcoin. Com o dinheiro eu vou comprar agora uma bicicleta. Tô precisando baixar a barriga. Quanto é a bicicleta? É 200 bitcoins. Então eu vou lá e passo pro cara os bitcoins. Se nós passarmos a negociar assim, o Estado não tem como rastrear esse dinheiro. Ele não sabe quem comprou, quem vendeu, o que vendeu. Só sabe que houve uma transação. Onde foi, quem foi, eles não sabem. Então é um perigo muito grande que as pessoas passem a aderir à criptomoeda, porque ela é um sistema que não tem como mudar. Ela foi criada numa tecnologia chamada blockchain, não tem como você alterar. É aquilo e acabou. Os bancos, o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer a própria blockchain deles. Outras regras, uma coisa deles, toda murada, que para passar, que para entrar você tem que pagar a eles. A criptomoeda não. Ela só depende de cada usuário que a usa. O que está sendo confiscado, que você viu no documentário, teve gente que não entendeu isso. Ah, mas o pessoal perdeu dinheiro. Perdeu porque deixou em carteiras, ou seja, carteiras virtuais, na mão de terceiros. Essas pessoas é que tinham acesso ao dinheiro delas. A própria receita que eu mostrei lá, né? A receita lá do Tio Sam, quando pegou dessas empresas, ela teve que leiloar depois. Porque não tem como, de fato, você alterar, mexer nele. Então eles tiveram que... Não, a gente confiscou, beleza. Vamos rifar aqui, ó. Tem 1.000 créditos em Bitcoin aqui. Quem dá mais desses 1.000 bitcoins aqui? Ah, eu dou $100, eu dou 300 euros. E assim foi. Foi feito um leilão. Pra você ver que nem eles, as autoridades, conseguiram mexer. O Daniel Fraga é uma grande prova disso. Mas tem gente que não entendeu. E essas pessoas que continuam batendo o pé, eu não quero saber dessa moeda, porque isso e aquilo, eu só digo uma coisa. Pode ficar aí esperando sentado, né, de boa, tranquilo, que eles já estão criando uma realmente segura para você. Uma controlada pelo Estado, supervisionada pelo Estado, rastreada pelo Estado, já está sendo criada. Vem aí o real digital, pode vir o peso real já, né? Pode vir, tá para chegar aí. É só esperar. As leis estão aí. Não acredite em mim. Pesquise. Fim da moeda física. Pesquise aí. Você vai ver a mídia, né? A dona da verdade, a Verdade Limpa, UOL, G1, Globo.com, Folha de São Paulo. A matéria são deles, não é minha não. E você vai entender. O nosso curso aqui só vai até dia 15. Depois eu não quero falar mais em criptomoeda. Eu não quero me ferrar, tomar mais na bunda do que eu já tô tomando. Chega pra mim. É o máximo que eu consigo ir. Até dia 15. Tô aqui pra falar do assunto. Tô aqui para tirar dúvidas e tô aqui para disponibilizar o nosso curso. Passou disso, meu irmão, já era. Inclusive é acesso vitalício. Aqueles que entraram por R$100 no começo continuam, estão tendo acesso agora aos senhores do Bitcoin.
Quem não conseguir pegar até o dia 15 vai ter que desembolsar um bom dinheiro daqui pra frente e não vai ser mais com a parceria e supervisão do Davi, não será mais, tá certo? Já era, e não tem vínculo nenhum comigo. Só vai comigo até dia 15, por isso esse preço promocional de R$ 297. Não é nem um PlayStation 1 velho, né? Será que não vale a pena, meu irmão, você mexer com uma coisa que de fato pode te dar controle do que é seu? Pense nisso, porque eu acredito que vale muito a pena. E vou encerrando por aqui, deixa aí a tua opinião, né, sobre mais essa trombada, essa trouxada que vão dar nos brasileiros. E a gente volta às 17h45 com mais um vídeo. Fique com Deus e fui!